Boa noite. Uma menina que foi sequestrada por uma prima e ficou trancada por 2 semanas. Ela conseguiu se livrar do cativeiro usando um celular para chamar a polícia. No início, o pedido de socorro foi confundido com um trote. Ontem, a criança se encontrou com a policial que ajudou a salvá-la. A reportagem foi exibida hoje no Bom Dia Brasil. Polícia Militar de Emergência. Oi, eu fui sequestrada. Foi um trote na polícia da madrugada, querido? Brincadeira, hein? Eu tinha um trote. Eu fui sequestrada. Qual é o seu nome? E quem é essa pessoa que te levou pra aí? Ela é parente sua? É, prima. Mas ela deixa você sair da casa? Não. A moça me achou que eu não aguento mais. Tudo que eu perguntava, ela respondia muito certinho, né? Então isso me levou a crer que fosse realmente uma coisa séria, né? E não um trote dessa vez. A mãe da criança diz que a filha foi levada de casa por uma prima. Depois, a adolescente entregou a menina para o namorado de 43 anos. Ela foi agredida e abusada sexualmente, segundo a polícia. Nesse caso, o que parecia um trote salvou a vida da criança. Mas, infelizmente, esse caso não parece ser a maioria. De acordo com o último levantamento do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 60% das ligações recebidas pelo 193 são trote. A maioria é feita por crianças e adolescentes, geralmente de celular durante o intervalo de aula. E o que para muitos parece ser brincadeira, para as corporações pode se transformar em perda de tempo e na falta de solução para reais problemas. Nem sempre, quando uma dessas viaturas do SAMU saem com essa pressa toda, seguem para uma chamada verdadeira. Quando isso acontece, traz vários prejuízos. É gasto de combustível, é gasto de veículo, é gasto de recursos humanos. SAMU Uberaba, bom dia. Só este ano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Uberaba já recebeu 9.400 trotes. O Corpo de Bombeiros de Divinópolis atende em média 130 chamadas falsas por dia. E mais de 32% das ligações que a Polícia Militar de Uberlândia recebe são trotes. Em todos esses serviços, a perda de tempo é grande. Principalmente criança, né? Criança sai da escola, liga pra gente, faz trote, faz gracinha, né? Aí que a gente tem dia que a gente consegue identificar o telefone, né? Muitos dos telefones públicos usados nos trotes ficam perto de escolas. As chamadas geralmente são feitas no horário de saída dos alunos, mas o celular também tem sido bastante usado. Nos 2 casos, é possível encontrar o responsável pela chamada. O indivíduo aí anunciou aí que ocorria um homicídio no bairro próximo aqui. Viaturas deslocaram para lá também. Conseguimos identificar também, a gente tem um sistema para isso, e também foi preso e conduzido aí pelo artigo 340 do Código Penal. E não é só comunicação falsa de crime. Escute só o tipo de chamada feita ao 190. Eu coloquei R$30 de crédito. Vem 600. Eu estou com 348 ainda e meu telefone está programado para não fazer chamada. Senhora, você está falando no 190 da Polícia Militar. Seja perguntando sobre crédito de celular ou anunciando um homicídio, quem atrapalha um serviço de emergência pode ser preso. A chamada perturbação ao serviço de telefonia, ela tem aí uma pena de 1 a 3 anos. E também nós temos a chamada comunicação falsa, que também tem pena de 1 a 6 meses. O pior de tudo é a consequência de uma atitude infantil. Enquanto uma viatura sai para atender um trote, alguém em outro lugar pode estar realmente necessitando de um atendimento de urgência e não é atendido por causa de uma brincadeira irresponsável. Fim de semana de chuva em parte de Minas. As pancadas acompanhadas de raios podem acontecer no Triângulo, Sul, Zona da Mata e na região central. Nas outras áreas, céu parcialmente nublado na maior parte do período, com pouca possibilidade de chuva. A temperatura mínima em Araxá passa de 22 graus com 88% de umidade relativa do ar, 21 em Divinópolis. Já a máxima em Uberaba neste primeiro sábado de dezembro é de 28 graus. 31 em Ituiutaba, com 55% de umidade do ar. O MGTV abre este bloco com a importância do trabalho dos militares mineiros e das Nações Unidas na reconstrução do Haiti. A maioria dos haitianos fala o creole, um dialeto derivado do francês. Em uma conversa rápida, decidimos conhecer a antiga casa dele. Aqui nós estamos chegando, então, no que era a sua casa, né? Não deu para ficar aqui. Não andou, não. Eu deixei porque lá dentro tinha achadora no muro
Eu fui grato de deixar para poder morar lá perto do Babati 2 agora. Mas ela agora mora aqui, porque ela não tinha outro lugar para ficar. Ela vem morar, mas eu deixei para poder morar lá, porque eu não posso morar aqui dentro, não. Ficou perigoso, né? Não tem? A estrutura tá abalada. Perigoso, porque eu moro... Não tem confiança no moro, não. Agora vamos lá falar com ela, porque essa senhora mora na casa dele. Pergunta para ela se ela não tem medo de morar aqui. Est-ce que papa pourrait être dans caille ça? Parce que père me baguei l'autre côté pour m'aller. Ela falou, ela tem medo, mas ela não sabe, ela não tem outro lugar para ir, para poder morar. Como não se emocionar ao ouvir esta história? Como a dela, são muitas. Não cabem todos os desabrigados nos acampamentos. Quem conseguiu vaga vive em barracas sem infraestrutura, na dependência de ajuda. Tanto sofrimento, tantos olhares perdidos, fazem aumentar as saudades de casa. Um dia após o outro, a rotina de trabalho é pesada para os homens do Exército. Mas o esforço é recompensado. Ajan Shamir se tornou um haitiano apaixonado pelo Brasil. A casa dele foi atingida pelo terremoto. Se mudou para uma barraca doada por um militar brasileiro. Tem esperança de um dia conseguir trabalhar com o Exército ou até mesmo vir para o Brasil. O tio paga a faculdade de administração para o jovem que fala várias línguas, inclusive o português. Reparem no que diz sobre os novos amigos. Muito obrigado para todos os brasileiros, porque depois do terremoto, se eu não tenho amigo brasileiro, se a situação vai complicar. E hoje você é só haitiano ou é um haitiano brasileiro? Sim, um haitiano brasileiro, porque eu nasci em Haiti, eu tenho outra nacionalidade brasileira. Sim. O Tribunal Regional Eleitoral decidiu por 5 votos a 1 manter a candidatura de Otaliba Júnior de Melo, da coligação PSDB-PMDB, à Prefeitura de Campo Florido. No mês passado, teve seu registro indeferido pela Justiça de Uberaba, que interpretou que ele estaria inelegível pela lei da ficha limpa, já que teve o mandato cassado em 2007, acusado de abuso de poder econômico durante a campanha. Ele recorreu e foi considerado elegível pelo tribunal. Além de Otaliba, concorrem na outra chapa Demir Ferreira de Melo, do PP. A votação será no domingo. Hora de conferir os destaques do MG Rural de amanhã. No programa deste sábado, você vai saber tudo sobre o primeiro seminário de piscicultura do Triângulo e Alto Paranaíba, que foi realizado esta semana em Uberaba. A cultura de café em Campos Altos fortalece a economia do município. E você vai conhecer o seu Júlio César, um produtor rural de Uberlândia que tem muita história para contar. Esse aqui é o casarão construído pelo seu Manuel, bisavô do seu Júlio. O programa começa às 8 da manhã. O MGTV traz agora as notícias do estado em 1 minuto. Irresponsabilidade no trânsito. O acidente foi hoje à tarde na BR-050, perto de Uberaba. O condutor que seguia a rodovia sentido perímetro urbano teria perdido o controle do veículo, batendo no meio-fio e saído da pista. De acordo com o SAMU, o motorista estaria embriagado. A Polícia Rodoviária Federal ainda apura o nível de embriaguez do motorista para ver qual punição será aplicada. O homem que não se feriu foi encaminhado a uma unidade de pronto atendimento. Passeata contra a dengue. A mobilização reuniu dezenas de pessoas hoje em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste. Até novembro deste ano, já foram confirmados 1.063 casos da doença na cidade. A Secretaria de Saúde pede a ajuda da população para evitar uma nova epidemia. Surpresa no Triângulo. Um jacaré foi encontrado às margens da BR-262, próximo à Ponte Alta. O animal de pouco mais de 1 ano foi levado pela Polícia Ambiental para o Hospital Veterinário de uma faculdade de Uberaba. As radiografias apontaram fraturas no crânio e na mandíbula, o que indica que ele pode ter sido atropelado. O jacaré do Papo Amarelo foi levado para a Universidade Federal de Uberlândia, onde deve passar por uma cirurgia.
E para os biólogos, quando existe respeito ao meio ambiente, tudo é possível, inclusive a aproximação amigável entre um ser humano e um animal silvestre, mesmo se esse bicho for um tatu-peba, que costuma ser bastante arredio. Se não estivesse gravado, muita gente ia duvidar dessa história. Quando eu vou passando de carro, eu vi o tatu correndo. E eu parei o carro mais adiante dele, desci com a câmera na mão, testemunhei ele fazer o buraco do começo ao fim. Logo depois eu tentei uma aproximação, e ela que se aproximou de mim. E nós viemos até o mesmo local onde ocorreu essa história tão curiosa para ouvir o Zenaido contar tudo isso. E olha só o que é que aconteceu. Ele voltou a encontrar o tatu. Zenaido, você esperava por isso? Não, em hipótese alguma, eu achei que jamais eu encontraria. Isso só faz a gente ficar mais feliz ainda e motivado para lutar em defesa do meio ambiente, promover mais a vida. Esta, sem dúvida, é uma situação rara. O tatu é considerado um animal arredio. O normal seria ele fugir do homem, mas a relação desses dois não tem nada de comum. Uma oportunidade única de ver um animal silvestre, considerado altamente arredio e acompanhando um humano com características de animal domesticado. O bicho, ele é sensível, o animal ele sente o carinho ou a atenção das pessoas. Ele não estaria ali se o Zenaido estivesse colocando a vida dele em risco de forma alguma. Você vai dar nome? Ela vai chamar Dedé. Dedé? Dedezinha. Por quê? Em homenagem à minha menina que gosta muito também. E nós fizemos uma música do tatu ontem. Como é que é essa música? Cava tatu, tatu, cava terra. Cava tatu, tatu, tatu peba. Cava tatu, tatu, cava terra. Ganhou até música. Dedé é um tatu-peba adulto jovem com pelo menos 9 meses, muito comum na América do Sul e que apresenta hábito solitário. Quando viram adultos, são deixados pela mãe. No Brasil, a população de tatu vem sendo reduzida por causa de atropelamentos, desmatamento e da caça. O MGTV de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Uma boa noite, um ótimo fim de semana para você.